Salve, salve nação! Saudações rubro-negras! Olha aí o nosso amigo como que tá rindo, galera. Olha o Pascoalzinho aí, ó. Como diria o Pascoal, Pedro tem o perfume que a bola gosta. Vamos ver aqui este corte do Equipe F da ESPN Brasil e vamos ver o que eles vão falar do nosso Mengão e do Pedro, né? Deixa o like, seja bem-vindo ao nosso canal, ao nosso corte. Inscreva-se se você é rubro-negro e ative o sininho para não perder nada, combinado? Me ajuda daí, que eu te ajudo daqui com os cortes. Quero dar os créditos para a ESPN, link na descrição como créditos. Vamos lá então, Pascoal, fala aí. Aí, ó, Pascoalzito. É isso aí, ó. Essa é a melhor expressão, é a melhor frase pro Pedro. Eu vou falar um negócio pra vocês. Eu nunca conversei com o Pedro. Sinceridade. É o teu sonho. Você tem o sonho de entrevistar o Pedro? Com o Pedro. Você tem nunca sonho de entrevistar o Pedro? Nunca entrevistei o Pedro. Então você não tem esse Mas, sonho? Mas, assim, a minha visão a respeito do Pedro é a respeito de um jogador acima da média, para a posição que ele joga, muito acima do normal, e um jogador que entrega para o clube onde joga o Flamengo 30, 40 gols por temporada. Então, é assim, por quê? Porque assim, eu vou explicar para vocês como é que é o negócio. Teus olhos até brilham, hein? Realmente é um negócio impressionante, é diferente. É diferente. É bonito de ver, viu? É bonito de ver. O sorriso simboliza tudo, porque o sorriso fala mais do que as palavras. Sim. É verdade. O brilho no olhar, então, é um negócio impressionante. Olha para a câmera, olha para a câmera. Vai lá, então é o seguinte, deixa eu explicar para vocês. Explica lá. Quando o jogo tá ruim, a bola bate no zagueiro, bate na trave, ele bate no Pedro e pum, gol. Agora o jogo tá de fácil. O jogo do Corinthians. Entrou com a bola, ele desfilou com a bola dentro da grande área. Você lembra aquele lance? Sim. Ele desfilou com a bola dentro da grande área. Entendeu? O lance, o goleiro do Corinthians erra a saída de bola e ele dá uma raquetada no meio do campo para fazer o segundo gol do Flamengo. Se ele dá um toque pro lado daquela que ele entrou desfilando dentro da... Deu caneta ou não? Ele entrou driblando, deu caneta. Esse aí é o lance do gol. Ó, presta atenção, ó. Onde que ele tá? Ó, o Pedro chegando, ó. Tapa nela. Nem pensou. Só qualquer... O Pedro faz gol de esquerda, faz gol de direita, faz gol de cabeça e já fez gol de ombro e de peito. Pelo menos 3 que eu tenha visto ultimamente de ombro e peito. Então o Pedro é muito diferente de qualquer outro centroavante que atua no Brasil. Ele é o melhor de todos. O Pedro... Você diria que o Pedro é igual ao Flamengo? É incomparável? Ele é distante demais dos outros. Porque há uma diferença enorme entre o Pedro e o que vem na segunda colocação. Quem é o segundo? Tá difícil de escolher. O Cano é um cara que faz bastante gol. O Vegete é um cara que faz bastante gol. Então os jogadores são goleadores. São caras que têm marca de goleador. Ô, Pascoal, eu sei que foi você que pediu. Foi você que fez essas contas aí no final de semana, passou a noite fazendo conta, tirando a média de 1 por 1, como é que tava. O trabalho da Nath, vamos colocar a telinha do Pascoal aí. O negócio é o seguinte, ó. Tem um centroavante no Zé Elias ali. Então, tem. Brett White. Olha, na temporada, o Pedrão, 5 jogos e 4 gols. No Brasileirão, 3 jogos e 4 gols. É bom dizer que nem todos os jogos aí, né? Aliás, em nenhum jogo ele jogou inteiro, né? Não, tempo integral não. Tempo integral ainda não. Entrou durante os jogos, nesse contra o Corinthians pela primeira vez, saiu como titular depois da lesão. Ele tem mais gol que jogos no Campeonato Brasileiro, meu senhor. Então, aí, nesse pequeno recorte aí, empolgado do Pascoal, o Pedro tem uma média de 0,80 na temporada, no Brasileirão 1,33 a média de gols por jogo. É um recorte pequeno. Meu Deus. É até sacanagem que os outros jogaram mais, mas... É o dobro do segundo colocado, meu senhor. O Vegete, que a gente chama de Verrete, mas o senhor tá correto, é Vegete? 0,67. Pelo menos alguém reconheceu, hein? 0,67. Né? O Cano, 0,17, igual o Hulk. Pedro Raul, 0,67. Brett White. 0,25. Valência, 0,17. Caio Jorge, 0,60. Yuri Alberto, 0,17. Igor Jesus, 0,33. Ô, me diz uma coisa. Que o homem tá empolgado aqui. Se eu deixar, ele vai falar até o final do programa. É o seguinte... ele fala que o Flamengo é incomparável. E agora ele praticamente usou a mesma palavra pro Pedro. Que o Pedro é incomparável, que é muito distante do segundo colocado. Você vai concordar com... Eu vou ver isso. Você vai concordar com o Pascoalzito? São 2 coisas que eu queria falar. Tá vendo? O homem não deixa. O homem é on fire. Zinho, presta atenção. Eu vou usar 2 frases que eu aprendi com o Mário Sérgio Pontes de Paiva. Pois bem. Primeiro,
os números demonstram o acontecimento. E segundo, os meus olhos veem o que está acontecendo. Meu Deus do céu, o que é isso? Vai lá, fica até difícil depois disso, hein? Não, o time que ele joga ajuda muito. Ele é ótimo centroavante, ótimo jogador. Inclusive esteve na última Copa do Mundo. E foi convocado para a seleção brasileira, mas infelizmente a contusão, né, tem prejudicado uma sequência dele na seleção brasileira, até para a gente ver se o Pedro do Flamengo encaixa no jogo da seleção. Acho difícil, porque a seleção não está proporcionando para ninguém ainda um conjunto para que os valores individuais apareçam. Eu ainda sou do cara que primeiro privilegio o conjunto. Os valores, os grandes jogadores vão aparecer quando o time está bem montado. É muito difícil um baita de um jogador com um time desorganizado. Simples. Nessa lista que vocês colocaram, eu sinto falta de vários atacantes. Que no início da temporada, de repente, a gente falaria que estava no topo. O Caleri estava ali? Pois é. Vitor Roque estava ali? Não. Gabigol estava ali? Não. Bem lembrado, Falei hein? só 3. Então, assim, o Flamengo, o Pedro é maravilhoso, ótimo jogador, também gosto muito. Mas o Flamengo, com o entorno que ele tem, né, oferece para ele que a qualidade dele, né, que é ótima, apareça. Não concordo com o Zinho, cara. Sabe por quê? No Fluminense, ele já brilhava. No Fluminense, ele era goleador. Por isso que eu não concordo com o Zinho. Em qualquer time que ele for jogar, ele faz a diferença. Agora, joga num time que está desorganizado, que a coisa não acontece, tudo. O Igor Jesus, o ano passado, foi para a seleção brasileira, porque tinha o Almada, tinha o Luiz Henrique, o Gregory estava voando, o Santos estava, o Marlon Gomes estava voando, o Vitinho. Aí o Botafogo caiu de produção, saíram 2 jogadores, o Igor Jesus não é o mesmo ainda. E ele é mau jogador? Não, é ótimo jogador, inclusive foi para a seleção brasileira. Não quer comparar, né? Mas o conjunto não ajudou para que ele continuasse dando a sequência. Então, assim, eu acho que o Pedro, no momento, nessa volta dele, foi maravilhoso esse jogo que ele fez contra o Corinthians. Acho que ele vai continuar nessa sequência, porque o Flamengo vai proporcionar isso para ele também, porque o time é muito bom. E ele é um cara muito de equipe, de grupo. Ele não é o artilheiro do campeonato hoje, porque ele deu o passe para o Arrascaeta fazer o gol. O Arrascaeta tem 5 gols, ele tem 4. E ele deu assistência para o De La Cruz no jogo e para outros. Deu passe para os outros fazerem gol. Então eu acho ele muito bom jogador, né, tem tudo para voltar à seleção brasileira, mas não coloco ele como incomparável. Não. Tem muitos bons jogadores jogando no futebol brasileiro, né, que com os times se ajustando, se organizando. Vitor Roque, o Palmeiras pagou quanto pelo Vitor Roque? 25 milhões de euros, parece, né? O cara em 11 jogos não fez nenhum gol, cara. E o time do Palmeiras é ruim? Hã? Responde. Podem brigar por essa artilharia do campeonato. Gostei como é que é, Zinho? Não coloco como... Como é que é? Faz de novo. Gostei. Incomparável! Obrigado, Zinho. Obrigado. Melhores. Obrigado, Zinho. Melhores. Obrigado. Mas eu vou fazer uma pergunta. Faça pro Zé, Rápido. vai lá. Fala um centroavante para jogar no lugar do Pedro na seleção. Rápido, agora. Hoje difícil. Não tem, fi. Não tem. Tem. Pode caçar aí, meu senhor. Fica caçando aí o nome. Fica caçando aí. Fica caçando. Procura aí. No jogo, por exemplo, contra a Argentina... Até porque... Mas eu acho que se o Ancelotti chegar, ele não vai ser o centroavante titular. Aí. Quem vai ser? Ele vai botar Vinícius Júnior com o Rodrigo ali, vai jogar o Rafinha para lá, vai fazer o que os outros estavam fazendo. Eu acho que não dá para dispensar, perder a potencialidade do Pedro na seleção brasileira. Desculpa. Não dá. Ancelotti Então tem que colocar um treinador que conheça aqui o futebol brasileiro. Que esteja vendo o Pedro jogar no Flamengo. Isso, já vai ele ter. não está vendo o Pedro jogar. Mas ele... Cara, com todo respeito que eu tenho pelo Pedro e carinho, mas, pensando no Flamengo, exclusivamente, se ele não for convocado para a seleção brasileira,
com 80 jogos que o Flamengo tem no ano para disputar, será um favor, cara, para o Flamengo. Para o jogador é ruim, né? Mas para o Flamengo, instituição, seria maravilhoso, cara, porque daí ele não volta lesionado, né? O jogador vai para a seleção e volta lesionado. Isso ele não vai botar o Pedro. Ele vai ter alguns observadores que estão por aqui, alguns jogadores que atuaram com ele, né? Tem até jogadores Será que já tem gente mandando informação para ele? Eu não sei ainda porque porque Pelo que eu tô acompanhando aqui, o negócio tá feio. O negócio ficou feio aí. Então. ruim. Eu tô Depois que inventaram tá ruim, não tá bom pra ninguém, você tá mandando mensagem pros caras aí? Não, tô vendo aqui as repercussões. Na Itália já tá repercutindo que o negócio não vai pra frente, que o Real Madrid vai brecar e que se quiser dirigir a seleção só depois do Mundial. Ih, rapaz, bom. Não, se for só depois do Mundial, não vai dar, Ancelotti. Eu vou explicar um negocinho pra você. Dia 25 tem convocação, 26 tem convocação da seleção. 25 é domingão. 26 tem convocação da seleção, hein? Porque tem jogos pra fazer Chama o Pedro? fora da Copa do Mundo. Chama o Pedro, é isso? Essa é a dica que você vai dar pra Posso chamar o falar um Pedro? negocinho pra você, Ancelotti? Pascoal? Hã? Falazinho. Vai ser outro treinador interino para essa próxima Então, convocação? Zinho, você sabe que essa é a minha preocupação. Essa é a minha preocupação. Mas seja lá Esse quem negócio for. de interino, rapaz, isso não funciona. Mas já não funcionou. Isso não Jesus, mas Jesus chama o Pedro. Jesus chama Pedro, não chama? Agora, na hora, igual o caldo de cana, bota a cana aqui, sai o caldo do outro lado, meu senhor. É na hora. Não tem essa conversinha, não. Pedro é o cara, é o centroavante da seleção brasileira. Se tem que mudar jogo, se tem que mudar jogador, se tem que mudar sistema, esse é um outro problema. É Pedro e mais 10 na seleção, é isso? Posso falar com a palavra só? Por favor. Opa! Eu vou pedir aqui pro Zé Elias, a gente tá na reta final. Tem o quê? Mais uns 3 minutinhos aí, isso, Fabrício? O Zé Elias está conversando em italiano aqui. Só coloca uma telinha aqui pro Zé Elias, a tela do Pedro aí, comparando com os outros, rapidinho, se possível, né? Por favor, né? Que eu queria fazer uma perguntinha pro Zé. Você pega a lista aí, Zé. Não era essa não. É comparando com os outros. Sim. Com os outros atacantes. É que a gente já usou. Eu te pergunto, Zé, porque o Zinho levantou uma questão. A gente tem 2 minutinhos, Zé. No lugar desses caras todos aí, o Pedro estaria fazendo melhor do que eles? Aí tem que analisar time por time. Então. Mas, Por exemplo, Aria, o Pedro no Corinthians... 2 minutinhos. O Pedro no Corinthians ia ter problema. A marvada não chega. A bola não ia chegar. Tá. Talvez no Inter estaria fazendo, não igual ao Flamengo, mas estaria fazendo... Estaria melhor que o Valência. Porque a bola chega o tempo todo, sim. Sim. No Galo. No Cruzeiro. Não, porque o Hulk não é o centroavantão 9 ali como é. O Cruzeiro também não. Eu acho que é Botafogo. E no Ceará, Pedro Raul? Não, porque a Bola bola tem não que ia chegar. chegar, né? O Pedro é um jogador que a bola precisa chegar, que tem essa qualidade. O Vegete também. Não concordo com o Zé, cara. Porque se o Pedro Raul faz gol lá no Ceará, o Pedro faria também, pô. Cara, é lógico. O Vegete também passa fome às vezes. Brayway. Pelas características... Okay. Brayway. Brayway? Brayway. Como é que fala o nome? Não é o nome, não. O cara falou. O rapaz falou, como é que é? Vou falar uma coisa pra vocês. Mas aí, em comparação, a comparação tecnicamente, o Pedro é melhor do que todos esses. Tá, tecnicamente é melhor do que todos, mas é o que o Zinho falou, futebol é coletivo. Dentro da área, eu acho que eu gosto bastante dele em relação aos que estão aí. Muito bem. Mais do que todos. Sim. Muito obrigado, José. Mas precisa ter Mais um voto. Mas eu concordo com o Zinho em relação a Não, isso. você concorda comigo ou concorda com o Zinho? Você precisa Ou é decidir. uma coisa ou outra, Zé. Você Que fala dura que, esse, rapaz? que ele é o melhor dos caras. Não, E aí depois quer concordar com o Zinho, eu não tô O Hulk entendendo. no Flamengo não ia fazer gol, não. negócio. Você me pediu em comparação nos jogadores que Isso. estão lá com os respectivos times. Isso, ele faria Respondi. melhor do que esses Ô, caras. Zé Elias, O Corinthians ô, Zé ele não Elias, faria. ô, Zé Elias, falta 1 Tecnicamente- minuto. Falta 1 minuto, Zé Elias. Tecnicamente, o Pedro Deixa é melhor do que Deixa eu todos. fazer o contrário, a pergunta para Mas você. eu concordo com o Zinho em relação ao sistema de jogo, e o time do Flamengo ajuda muito, Claro. potencializa. Ou como diria Tite, o coletivo... Vai lá, Zinho. 15 segundos, Zinho, vai acabar o programa. Não, aí vocês me respondem amanhã. E pega alguns jogadores dessa lista e bota no time do Flamengo, se eles também não iam potencializar mais. Esse é um contraponto maravilhoso, pena que não dá tempo mais. Ô, Zinho, Amanhã, você não quer amanhã, que eu jogue amanhã, centroavante amanhã, amanhã gostei. no Flamengo, não, Zinho? Eu também vou. Olha, amanhã tem mais. Discordo de novo, galera. Sabe por quê? Ó, o Bruno Henrique, ele tá fazendo muitos gols no Flamengo? Não, né? Aí você pega o Cebolinha, ele fez um gol, mas ele tá fazendo muitos gols?
Ah, mas ele não é centroavante, mas é atacante, é ponta. Aí você pega o Luiz Araújo, aí você pega o Michael. Eles estão fazendo muitos gols? Não. Cara, quem tá fazendo gol no Flamengo é o Arrascaeta e o Pedro. Os dois têm 9 gols. Olha aí, 5 do Arrascaeta, 4 do Pedro. Os dois têm 9 gols. Diz tudo, né? Preciso falar mais alguma coisa? Então, se esses outros atacantes viessem para o Flamengo... Ah, o Juninho que chegou, fez 2 gols até aqui no Flamengo e mais nada. Ele é ruim? Ah, ele não é o Pedro, mas ele não é ruim. Ele tem as qualidades dele, né? Então, assim, cara, esse negócio aí que os caras querer diminuir o Pedro... Não tô falando do Pascoal. O Pascoal joga o Pedro lá em cima. Mas, assim, esse negócio de querer diminuir o Pedro... Ah, põe ele em outro time para ver se ele rende. A mesma coisa já fizeram com a Arrascaeta. Põe o Arrascaeta no Palmeiras, põe o Arrascaeta em outro time para ver se ele rende o que ele rende no Flamengo. Cara, o cara quando é bom, ele joga em qualquer lugar. Ele vai fazer gol, ele vai dar passe em qualquer lugar. É o que eu acho. O Pedro lá no Fluminense não arrebentava? Por isso que ele foi vendido, né? Senão ele estaria lá até hoje, né? Ou ele nem estaria onde ele está hoje, se ele fosse ruim. Beleza, galera? O Pedro será o 9 da Copa do Mundo, cara, da seleção brasileira. É isso aí. Dito isso, muito obrigado a todos. Aquele grande abraço e até o próximo vídeo aqui do canal. Fui!